Hoje abordaremos o conceito de democracia, o contexto histórico e social é onde surgiu esse modelo de organização política, como a democracia foi pensada na era moderna e como que a gente pode observar na atualidade essa forma de organização política e social. Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera. A palavra democracia foi criada por Heródoto no século V a.C. para descrever o exercício do poder, a forma de organização política da Grécia Antiga. A palavra democracia significa poder do povo. Demo significa povo. Cracia significa poder. Na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas, os cidadãos se reuniam para decidir as decisões políticas. Mas o que seriam decisões políticas? Seriam decisões daquilo que ia interferir na vida de todos daquela comunidade, de toda a população. Então, para decidir uma lei, para decidir algo que ia interferir na vida cotidiana, eles se reuniam para então decidir a partir do debate. Todos então poderiam falar, argumentar e no final votar naquilo que seria a melhor solução para a organização política e social de toda a população grega. Nesse caso, era considerado cidadão apenas os homens adultos proprietários de terra. Isso significa que os jovens, as mulheres, os estrangeiros, os escravos não tinham direitos políticos. Eram apenas os homens adultos proprietários de terra, aqueles que tinham dinheiro, tinham a possibilidade de debater, de decidir o seu destino. O conceito de democracia foi retomado na era moderna por vários filósofos iluministas que buscavam se contrapor ao Estado absolutista. O Estado absolutista ele concentrava nas mãos do rei todo o poder político. Então, o rei ele tinha o poder de decidir o destino de todos os seus súditos. O rei tinha em suas mãos o poder judiciário, executivo e legislativo. Vários pensadores, filósofos no século XVII, entre eles vamos falar um pouco sobre John Locke, e no século XVIII, como Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau, eles fizeram essa contraposição e utilizaram essa forma de pensar a organização social que hoje denominamos como democracia. Jean-Jacques Rousseau, que viveu na França no século XVIII, compreendia a democracia como direta, uma democracia participativa, onde as decisões políticas seriam tomadas em assembleia com toda a população. A partir da vontade geral seria construído um contrato social. Mas o que seria esse contrato social? O contrato social, a grosso modo, seria uma constituição, um conjunto de leis e regras para organizar a vida da sociedade. Imagine que vocês estão vivendo com 5 pessoas desconhecidas numa casa alugada, uma república do lado da faculdade. E, ao não conhecer essas pessoas, é necessário que vocês se reúnam e decidam regras básicas para o convívio dentro daquela casa. As pessoas elas não vão poder fazer xixi na sala. Elas terão que fazer xixi no banheiro. São regras básicas para o convívio. Então, esse contrato social seriam regras básicas para o convívio de toda a sociedade. A liberdade, então, se daria na medida que as pessoas elas respeitassem essas regras básicas de convívio em sociedade. As ideias do Rousseau contribuíram enormemente para a construção desse modelo de organização social que chamamos de democracia. Elas influenciaram a insurreição da Revolução Francesa, que aconteceu 11 anos depois da morte de Rousseau, em 1789. Contudo, a ideia de uma democracia direta, de uma democracia participativa, onde as pessoas se reuniriam em assembleias para decidir as leis que vão organizar a vida em sociedade,
não foi tão difundida como a ideia de uma democracia representativa, onde as pessoas elegem um delegado, elegem uma pessoa que vai representar seus interesses nas instituições de poder. Então, essa pessoa, esse representante, terá a função de decidir as leis para organizar a sociedade. Nesse sentido, podemos referenciar com o cotidiano quando a gente vota num deputado federal que vai para a Assembleia Legislativa Federal decidir as leis da Constituição que vão organizar a vida em sociedade aqui no Brasil. Nesse sentido, temos o filósofo John Locke, que viveu no século XVII na Inglaterra. Ele contribuiu para a Revolução Gloriosa, onde a monarquia perdeu esse poder que concentrava em suas mãos, e esse poder começou a estar no parlamento. Então, a monarquia, o rei, já não decidia, não tinha todo o poder de decisão política. Ele estava, então, submisso a um congresso, ele estava submisso a um contrato social. Para John Locke, o rei ele deveria respeitar o contrato social, respeitar essa Constituição, esse conjunto de leis que vão organizar a vida em sociedade. Nesse sentido, até mesmo os governantes, os representantes, devem respeitar as leis, devem então estar dentro do limite de comportamento que está definido na Constituição, nas leis, nas regras criadas socialmente. Outro pensador que contribuiu para a construção social desse modelo de organização política que chamamos de democracia foi Montesquieu. Ele viveu na França do final do século XVII até meados do século XVIII. Para Montesquieu, o poder político deveria ser dividido em 3 setores. Seria então a divisão entre os 3 poderes. Teríamos o poder executivo, que teria como função administrar a máquina pública, administrar os impostos, os recursos públicos e também organizar as políticas públicas. Teríamos o poder legislativo, que teria como função produzir as leis e fiscalizar o executivo, e teríamos também o judiciário, que seria então aqueles responsáveis por realizarem os julgamentos e decidir se a lei foi desrespeitada ou não. Eles também teriam a função de administrar os conflitos em meio à sociedade. Nesse sentido, os 3 poderes funcionariam como contrapeso, onde o executivo ele teria o seu poder barrado, segurado, limitado pelo legislativo, que também teria seu poder limitado pelo judiciário. Então, nenhum deles teria o total poder na sociedade, o poder absoluto. Eles estariam em contrapeso. Cada um seria limitado pelo poder do outro setor político. Com base nessa reflexão, vamos pensar a democracia contemporânea. A ideia de democracia direta, defendida por Rousseau, essa democracia participativa, pode ser observada quando a população que tem direito a voto, aqueles que têm título eleitoral, são chamados à urna para poder então votar numa lei que vai interferir na vida de toda a sociedade. Por exemplo, em 2005 foi feito um referendo no Brasil, onde a população foi às urnas para decidir se queria a ampliação do direito à posse e ao porte de armas no Brasil, ou se queria que se mantivesse ou se restringisse o direito à posse e à porte de armas. E, naquele momento, foi votado pela manutenção da lei que restringe o porte e o posse de armas. Também podemos observar algumas ações como o orçamento participativo, que aconteceu em algumas cidades lá em Porto Alegre, como a cidade de Santa Maria, onde a população era chamada pelo prefeito, para ir a um ginásio e decidir como seria gasto os recursos públicos destinados a cada bairro. Então,
É como se aqui em Pinhais todos os moradores do Veisópolis fossem chamados para o ginásio para decidir como seria gasto os recursos que foram destinados para o bairro do Veisópolis. E assim a população do Veisópolis, todo mundo que mora aqui, decidisse se queria que asfaltasse a rua principal, que melhorasse o CEMEI, a creche, que ampliasse a escola municipal, que melhorasse a iluminação. Então era a população que estaria votando em como seria gasto os recursos públicos. Isso seria a democracia direta, a democracia participativa que o Rousseau defendia no século XVIII. Também temos a democracia representativa, a democracia indireta, que foi mais difundida. Essa democracia indireta seria o que nós fazemos em todas as eleições. Quando vamos à urna e fazemos o nosso voto num vereador, estamos então elegendo um representante que vai para instituições de poder, no caso ele vai para a Câmara dos Vereadores, para decidir leis que vão interferir na vida de todos os moradores de Pinhais. Quando nós votamos num prefeito, estamos destinando um representante que vai organizar então as políticas públicas na prefeitura, vai então organizar um grupo de secretários que vai definir como que vai ser o recurso para cada uma das áreas da sociedade aqui, da cidade de Pinhais. Então vai ter um secretário da saúde que vai definir as políticas públicas de saúde, um secretário da educação que vai definir os recursos e vai definir então como que vai investir os recursos na educação do município. E nesse sentido, nós somos representados por as pessoas que a gente elegeu. Isso é uma democracia representativa. Como a gente observou em John Locke, todos eles, vereadores, prefeitos, juízes, promotores, todos devem respeitar a Constituição, devem respeitar o contrato social. Todos estão, então, submissos à lei. No modelo de democracia representativa, temos o parlamentarismo e o presidencialismo. No parlamentarismo, a população vota de forma direta nos parlamentares, nos deputados, e os deputados, entre eles, vão decidir quem vai ser o chefe do executivo. Nesse caso, o primeiro-ministro, que vai coordenar os outros ministros e, dessa forma, vai fazer as políticas públicas e administrar a máquina pública, administrar os recursos públicos, os impostos. No presidencialismo, a população vota de forma direta nos deputados e também vota de forma direta no presidente, fazendo com que a população possa decidir quem será o chefe do executivo, quem vai então coordenar os ministérios e quem vai, nesse sentido, organizar e administrar a máquina pública, administrar os impostos. Existem alguns exemplos de votação indireta para presidente, como o exemplo dos Estados Unidos, mas ele também cumpre então a função de chefe do executivo. A democracia pressupõe a coexistência de uma diversidade de projetos de sociedade, fator que permite a existência de diferentes partidos políticos, entendendo o partido político como um grupo de pessoas que defendem uma forma de organizar a sociedade. Assim, no campo da política, vamos ter os liberais, que defendem uma política de livre mercado e um Estado mínimo, os sociais-democratas, que defendem uma interferência do Estado para diminuir, então, as desigualdades sociais e também a concentração de renda, sem acabar com a iniciativa privada. Vamos ter, dentro desse campo político, as pessoas que vão defender um capitalismo sustentável, que não destrua a natureza, tentando diminuir então os impactos ambientais. E teremos um grupo de pessoas que querem a superação do capitalismo, um novo modelo de organização social. Dentro do campo político, vai ter pessoas com ideias diferentes e que vão estar disputando dentro da política. Por exemplo, vão ter pessoas que querem conservar esse modelo de sociedade e de relações de gênero,
E vai ter pessoas que vão entrar na política para defender mudanças nas relações de gênero. Vão ter pessoas que vão entrar na política para defender, então, direitos para a comunidade LGBT. Pessoas que vão se contrapor a essas ideias. Na política, então, existem grupos diferentes com ideias antagônicas, ideias divergentes que estão em conflito para construir, então, esse modelo de sociedade. Dentro dos partidos ou para além dos partidos, a concepção de democracia que temos contemporaneamente entende que as pessoas têm o direito de expressar as suas ideias políticas, de expressar os seus questionamentos. Nesse sentido, temos movimentos sociais e coletivos que vão lutar pela igualdade de gênero, pela igualdade racial, contra a homofobia, por moradia digna. Movimentos sociais que vão questionar o modo que organizamos a sociedade, que vão questionar essa destruição da natureza, os impactos ambientais. Concluímos a videoaula sobre o conceito de democracia. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Caso haja dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder. E vou deixar as referências e um grande abraço a todos. Se cuidem!